Bem, pessoal, depois dessa pausa, né, desse intervalo, vamos agora retomar o nosso estudo, né? E agora a gente vai trabalhar com a equação geral da circunferência. Eu vou ensinar a vocês duas formas de se obter a equação geral de uma circunferência, tá? Observação, partindo de que nós sabemos o centro e sabemos também o raio da circunferência. Lembrando que quando a gente não sabe o centro e o raio, antes de aplicar as fórmulas, a gente tem que descobrir quem são o centro e o raio, ok? Então, a primeira forma que a gente vai fazer é partindo da equação reduzida. Saindo da equação reduzida, como chegar na equação geral. E a segunda forma tem um termo, né, que é chamado termo geral da equação geral. Tá? A gente seguindo esse termo, a gente pode chegar também na equação, sem nenhum problema. Outra coisa que vamos estudar nesse vídeo é uma técnica que chamamos de completar quadrados, que ela é extremamente importante e vai ajudar muito tanto nesse conteúdo como no conteúdo de funções quadráticas, que a gente vai ver também em breve, ok? Então, vamos lá. Observem essa equação que está posta aí, tá? Ele é um recorte do GeoGebra, temos um plano cartesiano e nós podemos traçar a equação dela. A equação reduzida, você já sabe muito bem como fazer, não é isso? Então, se eu quero fazer a equação reduzida dela, como é que seria? Lembre-se que a fórmula é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado. Isso é igual a zero. Então, seguindo essa fórmula, a gente determina a equação dessa circunferência. Então, vamos lá. Vou fazer. A gente tem uma observação, eu botei zero. Não é igual a zero, é igual a r ao quadrado, né? Muito obrigado. Ainda bem que vocês estão aí para me corrigir, tá? Então, menos. Observando o centro, lembre-se, né, que o centro aqui é o ponto A, ó, dá para ver claramente que ele está no meio da circunferência. O x dele é negativo 5 e o y é 4, né? Quando eu vou colocar aqui esse negativo 5 na fórmula, lembre-se que ele tem dois negativos, né? Tem o negativo do número, que é negativo 5, e tem o negativo da fórmula. Então vai ficar positivo 5 ao quadrado, mais y menos da fórmula 4, que é esse valor aqui, né, do y do centro, isso ao quadrado. E é igual ao raio. Observando essa circunferência, a gente vê que essa distância aqui é o raio. Lembre-se, ele pode medir para qualquer lado, tá? Pode medir para a esquerda, para baixo, para cima. Em diagonal não é muito legal não, mas pode também. Qualquer um que a gente mede, a gente vai ver que esse raio é igual a 3. Então, na nossa fórmula, teremos 3 ao quadrado, ou seja, 9. Essa aqui é a equação reduzida. Beleza. Para encontrarmos a equação geral, a gente temos duas formas de fazer. Uma é partindo da equação reduzida. É desenvolvendo seus termos. E a gente vai começar por essa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou desenvolver isso aqui, ó, e isso aqui. Fazendo essa conta, lembre que aqui fica assim: x mais 5 vezes x mais 5, mais o outro, y menos 4 vezes y menos 4. E isso é igual a 9. Ok? Vamos resolver isso. Lembre-se que cada termo multiplica tudo que tiver no outro, tá? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte: x vezes x e x vezes 5, tá? Então, vai ficar assim: x vezes x é x ao quadrado. X vezes 5, positivo 5x. Agora, deixa eu apagar essa
aqui, que eu não quero que ninguém se confunda. Já multiplicamos o x, vamos agora multiplicar o 5. 5 vezes x e 5 vezes 5. Não é isso? Então vai ficar 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. Ok? Beleza. Vou fazer a mesma coisa com y. Gente, eu não vou fazer as linhas não, a gente vai fazer mais direto, tá? Então, o y, tá bom, eu faço as linhas. Y vezes y, e depois y vezes menos 4. Então vai ficar mais y ao quadrado, né? Y vezes y dá y ao quadrado. Y vezes negativo 4, negativo 4y. Agora, feito isso, a gente vai fazer com o negativo 4. Negativo 4 vezes y e negativo 4 vezes negativo 4. E a gente já sabe, deixa eu só afastar um pouquinho, a gente já sabe que isso vai ficar assim. O negativo 4 vezes y, o negativo 4y. Negativo 4 vezes negativo 4 vai dar positivo 16. E isso é igual a 9. Ok? Vamos arrumar esse negócio aqui. Então vai ficar assim. X ao quadrado. Aí eu vou juntar 5x com 5x. 10x. Não vou usar ainda esse 25 aqui. Esse 25 eu vou juntar com esse 16. E também a gente vai juntar ele com 9, né? Porque eles não tem letra. Tá? A gente está igualando, juntando os termos que tem as mesmas letras. Ó. O x ao quadrado. Aqui é o que tem somente x, né? Agora, depois o que tem y ao quadrado, que é o próprio y ao quadrado. Aí tem esses dois aqui, que a gente pode juntar. Negativo 4y com negativo 4y, que é igual a negativo, perdão, 8y. E agora, aqueles que eu falei para vocês, né? Que no caso são o 25, o 9 e o 16, tá? Uma observação, o 25 e o 9, perdão, 25 e o 16, eles já estão no mesmo membro, então vai ficar assim, mais 25, mais 16, se você quiser escrever logo 41, pode escrever também, não tem problema, tá? Menos 9 igual a 0, por que menos 9? Isso mesmo, mudou de membro, né? Então mudou o sinal. Arrumando isso aqui, a gente primeiro coloca que tem x ao quadrado, depois o y ao quadrado, depois o que tem somente x, depois o que tem somente o y, e agora o que nem tem x nem y. Faz essa continha. 25 mais 16 dá 41, e 41 menos 9, positivo 32. Isso é igual a 0. Essa daqui é a equação geral desta circunferência que foi dada. Ok? Beleza. Vamos lá. Eu falei para vocês que isso aqui pode ser dado por meio de um cálculo que vai direto para chegar nela. Como assim? Vejam que para fazer a equação geral, para fazer a parte de baixo da equação, eu tive que primeiro fazer a equação reduzida. Então, eu fiz a reduzida, vou destacar aqui, eu encontrei a reduzida, depois que eu encontrei a equação reduzida, eu desenvolvi os termos e cheguei na equação geral. Mas nós podemos ir diretamente para a equação geral, porque ela também tem uma fórmula própria, tá? A fórmula é maior, mas se você souber dela, você pode aplicar diretamente e vai ganhar tempo com isso, tá? Deixa eu dizer aqui para vocês. Vamos escrever ela bem direitinho. Escrevemos assim: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x do centro vezes x
menos 2 vezes y do centro vezes y mais, isso é 1 vezes, tá? Mais o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, isso é igual a 0. Ok? Foi muito difícil? Ela é maior, né? Ela é maior, com certeza. Mas eu acho que dá para fazer. Vamos lá. Lembre o seguinte, que na nossa equação, o centro é A. Na nossa equação, o centro é A. E os pontos dela são x é negativo 5, né? E o y é 4, tá? E o raio dela vale 3. Isso tudo a gente tirou dessa circunferência daqui, tá? Vamos lá aplicar a fórmula. Deixa eu dar mais espaço. X permanece sendo x apenas. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos lá. Negativo 2 vezes, quem é o x do centro? Lembra que a gente viu aqui agorinha o x do centro ali em cima, que é o 5, negativo, né? Observação, o 5 é negativo, então vou colocar entre parênteses. X. Gente, vejam que é a substituição. Eu peguei esse 5, coloquei no lugar desse, aqui, ok? Agora a gente vai pegar o 4, vai no lugar do y do centro, que vai para aqui, no lugar dele também, tá? Deixa eu escrever. Menos 2 vezes o y do centro, que é 4, não precisa de parênteses, porque ele não é negativo, vezes y, mais, vamos lá de novo, ó, xc ao quadrado, quem é o x do centro? Negativo 5 ao quadrado, mais o y do centro, 4 ao quadrado, menos o raio, 3 ao quadrado, é igual a 0. Observação importantíssima, mesmo nesse daqui, ó. Esse menos aqui, esse menos, esse número de modo geral, o raio, né? Ele não vai ficar entre parênteses. Por que não? Porque esse menos aqui, que eu destaquei, ele não é do número, ele é da fórmula. É diferente desse aqui do 5, ó. O menos do 5 é do número, por isso que ele fica entre parênteses, tá? Esse daqui, não, ele é da fórmula, então ele vai ficar fora do parênteses, normalmente. Vamos agora desenvolver as contas. Essa primeira parte não tem o que desenvolver, né? Deixa eu só arrastar um pouquinho. Essa primeira parte não tem o que desenvolver, só vai copiar. X ao quadrado mais y ao quadrado. Agora tem conta para fazer. Negativo 2 vezes negativo 5. Positivo 10, x. Negativo 2 vezes 4. Negativo 8, y. Agora, negativo 5 ao quadrado. Positivo 25. Peraí, como assim positivo? Porque fica negativo 5 vezes negativo 5. E você sabe muito bem que negativo com negativo na multiplicação dá positivo, né? Mais 16, né? Que é 4 ao quadrado. E ainda tenho aqui, ó, menos da fórmula, 3 ao quadrado, que é 9. E vamos igualar isso a 0. Só para terminar. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 10x menos 8y. 25 com 16 dá 41, menos 9 dá positivo 32, é igual a 0. Claro que essa daqui está igualzinha àquela que a gente calculou antes, né? Deixa eu puxar aqui bem devagarzinho para vocês verem, ó. Ok? E ela tem que ser igual, afinal é a equação geral da mesma circunferência. Ok, gente? Então, com isso, vocês conseguem chegar a esse valor.
Então, vejam que tem duas formas de fazer. Primeira, determina a equação reduzida, e da equação reduzida você faz a equação geral. Tá? Outra forma, vai direto para a equação geral, usando esse termo daqui, que eu vou destacar de amarelo. Usando esse termo daqui, você aplica direto os valores que nós temos e chega nesse resultado. Tá? Uma observação, eu não encontrei no livro de vocês esse termo geral explicado dessa forma. Então, quem quiser pode tomar nota só desse pedacinho, tá? Não vai copiar esse vídeo todo, não, pelo amor de Deus, que eu sei que vai dar mais de 1 hora. Juntando os dois vídeos dá mais de 1 hora, né? Então, não precisa copiar isso tudo, ok? Vamos ver outra coisa agora. Só um instante, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá, gente. O que temos para agora é isso, tá? É exercício. Então, faremos o seguinte. Esse quesito é o primeiro quesito que a gente fez lá no outro vídeo, tá? E dizia, escreva a equação reduzida de cada circunferência descrita abaixo. O que a gente vai fazer é o seguinte, ao invés de dizer a equação reduzida, nós vamos escrever, né, a equação geral, tá? E aí vamos fazer o seguinte, como eu expliquei dois métodos, as letras A e B, a gente vai responder partindo do termo geral, que é aquela segunda forma que eu expliquei a vocês, tá? Já as letras C e D, a gente vai responder partindo da equação reduzida, ou seja, usando aquela resposta que a gente fez no outro vídeo, ok? Então, nós vamos responder de duas maneiras diferentes essas questões aí, ok? E eu vou até fazer assim, eu vou respondendo uma e depois respondendo a outra logo imediato, porque eu quero que vocês percebam bem a diferença. E eu queria também o seguinte, gente, lembrem que é importante que vocês respondam. Então, quando eu começar a responder, se você percebeu que já está sabendo fazer, ou se você quer tentar logo de imediato, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Sempre faça isso. Quando chegar num ponto no vídeo que você sabe responder, dá uma pausa e tenta fazer o resto sozinho. Vocês só vão aprender mesmo assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a letra A, partindo do termo geral, tá? Então, temos o seguinte. Na letra A, lembre-se que a gente precisa saber o centro e o raio, né? O centro é na origem, ou seja, o x é 0 e o y é 0. E o raio é igual a 4. Então, vamos lá. Lembra daquela expressão do termo geral, né? Que diz assim. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes x menos 2 vezes o y do centro vezes y mais o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Isso ao quadrado ficou muito horrível. Ao quadrado, isso é igual a 0. Vamos substituir, tá? Lembrem-se, tá? Que aqui, ó, o 0 é o x do centro, o outro 0 também é y do centro, né? Tanto nesse x do centro quanto nesse aqui, né? Nos dois vai usar esse valor. E o raio vale 4, não esqueçam disso. Então, feito isso, vamos aplicar direto. X ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vai ficar aqui, menos 2 vezes 0 vezes x. Claro que isso vai dar 0, né? Mas deixa ele aí por enquanto, ele pensando que vai servir para alguma coisa. Então, depois 2 vezes 0, que é o y do centro, vezes o outro y, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado de novo, menos, o raio é 4, né? 4 ao quadrado, isso é igual a 0. Resolvendo isso, x ao quadrado, y ao quadrado, negativo 2 vezes 0 vezes x dá 0, negativo 2 vezes 0 vezes y dá 0, 0 ao quadrado, muito bem, 0, aqui de novo, né, 0, menos, lembra que esse menos é da fórmula, 4 ao quadrado, que é 16, igual a 0, ok? Letra A
respondida. Vamos ver agora a letra C. Vamos fazer a letra C, que é o outro método, tá? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá, para a gente poder enxergar bem essa coisa. Então, veja. Partindo da equação reduzida. Se você observar lá no outro vídeo, tá? Vai encontrar que a equação reduzida, dessa circunferência que está aqui, ela vai ficar assim: x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. E isso é igual a 7. Ok? Se você não lembra como é que isso deu, por que isso ficou assim, vai lá e olha, tá? Olha lá o vídeo. Talvez você nem tenha assistido o vídeo e tenha tentando me enrolar. Mas você vai lá e olha o vídeo que você vai saber. Então, partindo desse ponto, deixa eu pegar aqui, fazer de vermelho. Aí vai ficar assim. Primeiro termo é x menos 3, que multiplica x menos 3. Ok? Mais. Aí o outro tem y mais 2, que multiplica y mais 2. E isso é igual a 7. Ok? A gente multiplica todos os termos, tudinho mesmo, cada um por cada um, tá? Então, primeiro eu tenho x vezes x, x vezes x, aí dá x ao quadrado. Depois x vezes menos 3, menos 3x. Agora, deixa eu apagar aqui, tá vendo a bagunça. Agora, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3, positivo 9. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com o outro agora. Y vezes y, positivo y ao quadrado. Y vezes 2, positivo 2y. 2 vezes y, positivo 2y. 2 vezes 2, positivo 4. Isso é igual a 7. Vamos arrumando os termos. Lembra que a gente bota primeiro os termos ao quadrado, né? Então, vou começar assim também. X ao quadrado. Eu vou colocar logo o y também. Y ao quadrado. Agora, os termos que tem x. Aqui, 3x e 3x. Os dois são negativos, então permanece negativo, só que vai ser 6x. Os dois que tem y aqui, ó, positivo 4y. Beleza. Agora, os que não tem letra. Eu tenho 4 positivo, 9 positivo. Deixa eu destacar para vocês. Tenho 9 e tenho 4. Esse 9 com esse 4 vai dar 13. Então é positivo 13. E o 7 vem negativo 7, isso é igual a 0. E agora a gente vai só reescrever para ajeitar isso aqui, né? Porque vem 13 menos 7 e a gente vai escrever 6. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar e vou colocar direto 6, tá? Se você quiser, pode fazer de novo, completinho outra linha e botar o 6 no final, não tem problema. Eu vou fazer direto 6 é igual a 0, tá? Então, quem quiser botar o positivo 13, botar menos 7 e depois fazer outra linha, pode fazer também, que está certíssimo. Ok, gente? Beleza. Vamos agora para outra letra, tá? Vou dar uma pausa aqui para limpar a tela. Bem, com a tela limpa, vamos partir para a letra B. Lembra do termo, tá? Diz assim: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes x menos 2 vezes o y do centro vezes y mais o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o r ao quadrado, que é igual a 0. Vamos lá. Substituindo x ao quadrado mais y ao quadrado.
menos 2 vezes. Quem é mesmo o x do centro? Quando a gente olha aqui, ó, menos 2. Então vai ficar entre parênteses. Menos 2. Vezes x. Menos 2 vezes o y do centro, que é 5 positivo. Então não precisa do parênteses. Vezes y. Mais o x do centro, menos 2 ao quadrado. Lembre-se, bota entre parênteses, porque o x do centro é menos 2, ele é negativo, tá? Não é da fórmula negativa, é do número. Então, bota entre parênteses. Mais o y é 5, vou fazer um 5 mais bonitinho, ao quadrado, menos o raio, que é 3 ao quadrado igual a 0. Lembre-se que esse menos aqui, ó, esse menos aqui, ele não fica entre parênteses, né? Porque ele é da forma. Vamos ajeitar isso aqui, né? Então, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado, negativo 2 vezes o negativo 2 daqui, vai dar positivo 4x. Agora, o outro, os dois são, um é negativo e outro é positivo, né? Então, fica negativo 10y, menos 2 ao quadrado vai dar positivo 4, 5 ao quadrado que dá 25, e menos aqui, que ele é da fórmula, 3 ao quadrado dá 9 igual a 0. Falta o quê? Muito bem, falta só resolver esse finalzinho, né? Então, repete o início, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4x, né, que é no plural, menos 10y, né? E agora, 25 mais 4 dá 29, 29 menos 9 dá positivo 20, isso é igual a 0, ok? Essa é a equação geral da circunferência que tem o centro negativo 2 e 5 e que o raio mede 3, ok? Vamos agora para a letra D. Para isso, eu vou pegar aquela resposta que já estava feita da gente, tá? Só um instante que eu vou dar uma pausa aqui para pegar essa resposta. Vamos lá. A resposta que encontramos para essa letra D, no outro vídeo, né, que eu fiz lá para vocês, diz assim, que a equação reduzida é x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8, ok? Partindo daqui, a gente vai fazer o que a gente fez antes, que é desenvolver os termos, tá? Observação. Vejam que nesse caso, nós temos apenas um termo, um binômio para resolver aqui, ó. Porque o outro é somente o x, né? Lembra que, perdão, somente o y, porque tinha ficado assim, y mais 0 ao quadrado. E a gente sabe que qualquer número mais 0 é o próprio número, não é isso? Então, nesse caso, a gente vai desenvolver essa primeira parte aqui. Então, vamos lá direto, vai ficar assim. X menos 4, que multiplica x menos 4, mais y ao quadrado, que é igual a 8. Vamos resolver. Lembre-se que agora o x é vezes x, vai dar x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Depois faz menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 4. Vai dar positivo 16. Mais y ao quadrado. Esse 8, gente, eu vou botar logo no primeiro menos. Menos 8 igual a 0. Porque ele não vai ter que ir para lá de qualquer forma, então vou fazer lá. Arrumando. Primeiro o que tem ao quadrado. X ao quadrado e o y ao quadrado. Agora o x, que não tem quadrado. Menos 8x, né? Que é o 4 negativo com 4 negativo. Só falta agora o 16 e o y. Não tem y sozinho. Se você quisesse muito, você poderia colocar assim, menos 0 vezes y. Mas aí também já é apelação, né? Não precisa fazer isso. Então, vamos direto para os números. E nesse caso eu tenho 16 positivo, 8 negativo. Não pode somar, porque um é positivo e outro é negativo. Então, vai dar positivo, que tem mais, né? Opa, já escrevendo errado. Positivo 8 é igual a 0.
Ok? Beleza. Vamos lá, deixa eu pegar outro quesito pra gente. Vamos lá. Nesse quesito 2, a gente vai fazer igualzinho que a gente fez no anterior, tá? Ou seja, ao invés de encontrarmos a equação reduzida, como no primeiro vídeo, nós vamos encontrar a equação geral. Isso é um G, mesmo que não pareça. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos partir do termo geral da equação geral. É assim mesmo, tá, gente? O nome é esse, termo geral da equação geral. Então, vou fazer aqui de lado a letra A. Lembre-se que o termo é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes x menos 2 vezes o y do centro vezes y mais o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. Vamos substituir esses termos. Lembre-se que aqui o nosso centro o x é 3, né, o x do centro, e esse aqui é o y do centro, né, do ponto C. E que o raio aqui, ó, nesse caso o raio vale 2, né, que eu sei que esse pedaço aqui, esse tamanho aqui, é igual a esse aqui, ó, e eu sei que ele vale 2. Então vamos aplicar. A gente começa escrevendo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro, que é 3, vezes... Gente, eu coloquei em parênteses, não precisava, tá? Mas eu não vou apagar não, quando estou gastando. O x menos 2 vezes o y do centro, que é 2, vezes o y apenas. Y vou colocar a cabecinha, vai ficar assim mesmo. Mais o x do centro, 3 ao quadrado. Você podia resolver, botar logo 9, tá? Mais o y do centro, que é 2 ao quadrado, menos o raio, que também é 2 ao quadrado. E pode o raio ser igual a outro valor? Pode, tanto pode que está aqui, né? Arrumando, x ao quadrado mais y ao quadrado. Negativo 2 vezes 3 vai dar negativo 6x. Negativo 2 vezes 2, negativo 4y. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 4. Menos 2 ao quadrado. Gente, eu disse 4 ao quadrado. É 2 ao quadrado que deu 4, tá? Aqui, 2 ao quadrado. E agora o outro quadrado deu 4 também. Isso é igual a 0. Claro que a gente vai cortar logo esses dois, né? Para facilitar a nossa vida. Então, a nossa resposta é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y. Deu uma bronca aqui no meu computador, mas voltou. Mais 9 é igual a 0. Beleza. Essa é a letra A. Letra B. Lembra que a fórmula é a mesma, tá? Não esqueçam dela. Eu vou até copiá-la. Deixa eu ver se eu consigo. Nunca tentei fazer isso. Vou tentar ao vivo aqui, porque se der certo, vocês sabem que foi que eu consegui agora com a presença espiritual de vocês me ajudando. Opa, lá, Ctrl C. Fiquei emocionado agora, se isso der certo, hein? Que massa. Ctrl V. Deu na medida. Vocês podem também fazer isso no caderno de vocês, tá? Vocês marcam, aí faz Ctrl C e Ctrl V. E se der certo, vocês filmam o que eu quero ver, tá? Eu até diminui o zoom pra gente ver como é que tá ficando bacana, mas não é necessário. Lembrando que essa agora é a letra B de bola. E que só risca com a caneta. Letra B. Vamos lá. Lembrando que agora na letra B, o centro, o x do centro é menos 2, o y é 1
E o raio é esse espacinho daqui, que é igual a esse, ou seja, o raio é igual a 1. Né? Vamos lá. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro, que é menos 2, agora sim tem que ter parênteses, tá? Vezes x, menos 2 vezes o y do centro é 1, vezes y, mais o x do centro, menos 2 ao quadrado. Lembre, fica em parênteses, porque o menos é do número, não é da forma. Mais 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Aqui esse menos é da fórmula, né? Então ele não fica ao quadrado. Isso é igual a zero. Fazendo as continhas, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x, né? Que esse menos 2 vezes menos 2, menos 2y mais 4 mais 1 menos 4 é igual a zero. Só arrumando, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 4x, menos 2y. Esse 4 positivo vai cortar o 4 negativo, vai ficar somente 1, que é igual a zero. Facinho, facinho. Vamos lá. Agora para a letra C. Olha que coisa mais legal, tudo aqui, ó. Como eu falei, vocês podem fazer isso no de vocês, tá? Copia aí o caderno, Ctrl C, Ctrl V, ele cola, fica tão lindo. Ou não, né? Letra C. Gente, deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, porque tem uma pessoa que está aí olhando, tentando enxergar o que é isso. Isso é o x do centro, tá? Só para a pessoa poder enxergar bem, poder resolver bem, né? Lembrando que agora o nosso centro é negativo 2, é o x, e o y também é negativo 2. E que isso aqui é o raio, né? Lembre-se que esse raio, essa distância daqui, ó, é a mesma que essa daqui, ó. Então ela vale 2, né? Ou seja, o raio vale 2. Observação, raio não pode ser negativo, tá? Raio tem que ser positivo, porque é um tamanho. Por menor que alguém seja, não pode dizer que a altura da pessoa é negativa, né? Também isso acontece com o raio. Então, vamos lá. Substituindo os termos, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 2 vezes o x do centro, de menos 2. Vezes x, menos 2 vezes o y do centro, também é menos 2, vezes y, mais o x do centro, negativo 2 ao quadrado, mais o y do centro, que também é negativo 2, deixa eu apagar esse embaixo, ficou muito feio. Esse não ficou muito bonito não, mas está melhor que o outro. Menos 2 ao quadrado, menos o raio, que também é 2 ao quadrado, é igual a zero. Lembrem-se que esse raio não vai ficar negativo não, tá? O raio ele é positivo, e esse menos é da fórmula, não esqueçam disso. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Negativo 2 vezes negativo 2, positivo 4x. Negativo 2 vezes negativo 2, positivo 4y. Agora, negativo 2 ao quadrado, que dá 4. Mais o negativo 2 ao quadrado, 4 também. Menos 2 ao quadrado, que também é 4. Isso é igual a zero. A gente vai cortar um desses por outro, né? Então, arrumando o isso, tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4x mais 4y, mais 4 é igual a zero. E pode ter tanto número 4 assim? Pode, né, gente? Vocês estão vendo aí que pode. Por último, vamos resolver a letra D, tá? Lembre-se, gente, continua valendo aquilo que eu falei. Tenta responder. Se não conseguir, observe a minha resposta para fazer, tá? Vou ver, deixa eu colá-lo aqui de ladinho, bem arrumadinho, que agora essa é a letra D. Deixa eu também arrumar aquele negocinho lá para não ficar com dúvida. Eita, eu arrumei coisa errada. Eu arrumei que estava certo.
Eu acho que no final, se eu tivesse escrito tudo, tinha ficado melhor, mas tudo bem. X, Y do centro, lembrando que isso é vezes também, esse é o do centro. Massa. Vamos lá. Lembrando que o centro agora, o X do centro é 1 e o Y do centro é menos 4. Não é isso? Vamos lá. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2 vezes o X do centro, que é 1, vezes X, menos 2 vezes o Y do centro, que é negativo 4, vezes Y, mais o X ao quadrado, X do centro ao quadrado, que é 1, mais o Y do centro ao quadrado, que é menos 2. Opa, gente, menos 2 não, menos 4. Obrigado aí, tá? Por ter me lembrado. Deixa eu escrevê-lo novamente aqui. Menos 4 ao quadrado, mais, opa, menos o raio. Quem é o raio? A gente não olhou, né? E agora, quem é o raio? Lembre-se, o raio é essa distância, ou desse pontinho para esse, né? Esse é o raio. Mas eu não sei qual o número que está aqui. Olhando aqui, fica fácil saber, porque esse tamanho é o mesmo daqui de cima. Então, eu tenho que o raio vale 1. Não é isso? Sendo assim, menos 1 ao quadrado, que é igual a 0. Agora, desenvolvendo os termos, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, né, que é negativo 2 vezes 1, menos, não, mais 8y, que é negativo 2 vezes negativo 4, mais 1, mais 16, menos 1 igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 8y. Esse 1 positivo corta o negativo, vai ficar mais 16. Isso é igual a 0. Ok? Beleza. Com isso, nós vamos terminar a aula de hoje. Ok? Na próxima semana, eu vou mostrar aquela ideia, aquela ferramenta de completar quadrados, tá? Que eu queria fazer hoje, mas eu percebi que ficaram longos os vídeos. E aí, para não acumularmos exercícios, para ninguém ter que estar entregando atividade à noite, a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Gente, o tempo é suficiente para vocês fazerem todas as atividades, tá? Eu estou fazendo direitinho. Se pararem para fazer outras coisas, aí eu já não posso garantir que o tempo vai dar, ok? Bons estudos, e se tiverem dúvidas, entrem em contato via WhatsApp, que eu estou a postos aí para responder a vocês. Tchau, até mais.